Nossa aula 18 hoje. Então, o conteúdo de hoje é o capítulo 9 do nosso livro, do Halliday, volume 1, sobre momento linear. E nós vamos então discutir esse conceito, mas primeiro eu vou falar sobre a ideia de centro de massa. Ela está relacionada com a ideia de momento. Nós não vamos discutir muito a relação entre as duas, mas eu acho importante também de falar aqui, pelo menos, sobre o que é o centro de massa, o que ele significa. Bom, o que nós estudamos até aqui se aplica a uma partícula, não é? Boa tarde, Jonathan. Então, o que nós temos estudado até aqui se aplica a uma partícula, tá? Só que para generalizarmos isso que nós estudamos, que é a física de uma partícula de massa m, basicamente, que tem uma certa velocidade, onde vai atuar forças, etc, etc, nós precisamos introduzir, definir, conceituar a ideia de sistema, ok? E o sistema nada mais é do que uma reunião de um certo número n de partículas. Geralmente a gente usa um n maiúsculo. Na física é uma convenção. N maiúsculo é o número de partículas de um sistema, tá? Então quando a gente tem uma partícula, ok, é uma física que a gente já estudou. Agora quando tem duas, três, quatro, elas vão formar o que a gente chama de um sistema, né? A gente pode ter uma ideia meio abstrata disso, mas a gente também pode imaginar isso como sendo aquilo que constitui todos os corpos extensos, ou seja, os corpos que têm extensão, diferente da partícula, que é uma idealização, né? Que não tem extensão, não tem tamanho. Então todos os nossos livros, o próprio corpo humano, um planeta, uma estrela, qualquer objeto real, de fato, ele é um sistema de partículas, né? Porque ele é formado por um número n muito grande de partículas. Só que antes mesmo da gente sequer considerar essa complexidade toda, o que a gente tem que entender é o que acontece se eu tiver duas, certo? E depois a gente pensa o que acontece se tiver n partículas. Bom, é aí que entra a noção de centro de massa. O centro de massa de um sistema de partículas é o ponto que se move como se toda a massa do sistema estivesse concentrada nesse ponto e como se todas as forças externas estivessem aplicadas nesse ponto. Então a gente na verdade já até usou essa ideia quando a gente desenhou aqui e fizemos exercícios aqui com um plano inclinado, aliás, quando um bloco, né? Por que a gente desenhou a força aqui no meio, o peso aqui no meio, a normal aqui no meio? É porque aqui no meio do bloco é onde fica o centro de massa. O centro de massa é um ponto imaginário. Dependendo da situação, é possível que esse ponto sequer tenha nada lá dentro, né? Porque, por exemplo, se a gente imaginar uma esfera oca, como por exemplo, sei lá, um coco, que a gente tirou água, o centro de massa dele vai estar lá no meio, mesmo que no meio não tenha nada, certo? Então o centro de massa é uma ideia geométrica, de onde nós podemos representar que lá no meio vai estar atuando o peso, por exemplo. Boa tarde, Gelson. Beleza, pessoal? Então essa é a noção do que significa o centro de massa. E aí, o que acontece? Se a gente tem como demonstrar isso que eu estou falando aqui, não é uma coisa que é assim porque eu acho legal ou porque o livro acha legal. Tem como demonstrar isso aqui, isso é verdade. Que a gente de fato pode considerar que substituir, na verdade, a gente faz é o seguinte: a gente substitui isso por uma partícula e nessa partícula atua a força. E qual é a posição dessa partícula? O centro de massa, certo? Por exemplo, aqui quando a gente joga uma esfera, como a esfera ela tem uma simetria muito grande, o centro de massa dela vai estar lá no meio se ela tiver uma distribuição uniforme, né? Se for, por exemplo, uma esfera maciça feita de um material que a densidade não muda, aí o centro de massa vai estar sempre lá no meio. Então a trajetória dela vai ser uma parábola perfeita se ela sofrer um lançamento, por exemplo, né? Como é o caso dessa foto aí em cima.
Mas já um taco de beisebol, por exemplo, que esse livro é americano, né? Então tem várias referências da cultura deles lá. O centro de massa do taco de beisebol, o taco de beisebol eu não vou conseguir desenhar. Vai ficar horrível. Ele está mais próximo da parte mais grossa do taco, né? Porque o taco ele tem um formato assim, né? Aproximadamente. Então, e aqui tem uma base que tem uma base assim, certo? Então o centro de massa dele não vai ficar aqui no meio, porque a massa está mais para o lado de lá. Então ele vai ser deslocado mais para cá, mais ou menos assim, como mostra a figura, tá? Então quando a gente lança ele, a trajetória parabólica vai ser a trajetória desse ponto que é o centro de massa. Olha que interessante, certo? Curiosidade para vocês, não são todas as esferas que têm o centro de massa no centro. Por exemplo, as bolas de boliche não têm. Mas, em geral, como é o exemplo dessa figura aí da direita aí em cima, o centro de massa está no centro geométrico da esfera, né? É o que acontece geralmente. Bom, agora vamos então definir matematicamente o que significa o centro de massa. É possível demonstrar essas fórmulas aqui, essa fórmula aqui e as outras que vão aparecer depois. No entanto, a gente não vai ter... Não só não vamos ter tempo para discutir isso aqui, como também acaba sendo um cálculo um pouquinho grande para a gente fazer e que é mais adequado talvez para um curso de física mesmo, específico, né? Então eu vou pular isso, mas basicamente a fórmula é essa. Se a gente tiver duas partículas no mesmo eixo x, e o interessante é, se forem só duas, a gente sempre pode considerar que elas estão no mesmo eixo, né? Por uma questão geométrica, né? De que dois pontos distintos determinam uma única reta que passa por eles, a geometria euclidiana. Vocês devem lembrar disso. Ok? Beleza, então é um problema unidimensional. E sendo unidimensional, a gente vai marcar duas partículas, a gente vai associar elas às suas massas. Então uma partícula tem uma massa m1, a outra tem uma massa m2. A posição da primeira partícula vai se chamar x1 e a posição da outra partícula vai se chamar x2, certo? Então o centro de massa vai ser esse ponto vermelho bem aqui, que vai estar situado entre as duas, a meio caminho das duas, né? E cuja posição x a gente vai chamar xcm, centro de massa. Boa tarde, Ana Letícia. Então essa posição x do centro de massa vai ser dado por essa fórmula aqui, certo? Que vai ser o produto da massa da primeira com a sua posição mais o produto da massa da segunda com a sua posição, dividido pela massa total do sistema. O que a gente chama de sistema? É a reunião dessas duas massas. Esse é o sistema. Tá? Então esse daqui é a massa total do sistema, a gente poderia chamar de mzão. Certo? Bom, devido a essa fórmula, se as duas partículas tiverem a mesma massa, a posição do centro de massa vai ser exatamente o centro geométrico aqui, certo? Porém, se a massa dessa daqui for maior, a posição do centro de massa ela vai ser arrastada para mais para perto da partícula que é mais pesada, entre aspas. Boa tarde, Lucy. Bom, vocês que chegaram agora, a gente está discutindo o capítulo 9 do livro, né? A gente acabou de começar e eu estou falando sobre o conceito de centro de massa. Basicamente é essa fórmula aqui, mas aí vocês dão uma olhada no iniciozinho da aula. A gente ainda não falou muito tempo ainda, vocês dão uma olhada e vocês vão conseguir acompanhar, tá tudo bem? Ok, então se forem N partículas, se for mesmo um sistema de muitas partículas, a gente só generaliza essa fórmula e novamente existe uma demonstração dessa fórmula, porém nós não vamos discutir aqui. Quem tiver curiosidade... Professor? Oi?
A sua tela não tá aparecendo pra mim. O senhor tá apresentando alguma coisa? Eu acho que não carregou direito aí pra você. Ah, sim, pode ser isso mesmo. Vou tentar desapresentar e apresentar de novo pra ver se aparece pra ti. Apareceu? Ainda não. Não. Tenta sair e entrar de novo, não sei. Pode ser tua Tá conexão. ok, vou fazer isso. Tá bom. Vou esperar ela voltar aqui. E aí, apareceu a tela pra ti? Ainda não. Caramba, não sei o que tá acontecendo. Vocês, os outros e outras aí, podem me dizer se tá aparecendo pra vocês? Pra mim tá, professor. Pra mim tá parecendo normal aqui também. É. Ih, rapaz, então eu acho que Pode tua ser minha internet. conexão. É. Acho que a tua conexão não tá boa, porque aí quando dá problema na conexão, eles mantêm a voz, mas aí o vídeo fica bugado. É, pode ser isso mesmo. Eu vou ter que continuar aqui, mas eu tô gravando e aí você vai poder ver então, Tá tá ok, bom? professor, pode continuar. Desculpa aí. Ok, então essa fórmula, para quem tiver curiosidade, vocês podem olhar numa demonstração dessas fórmulas todas. Não sei se tem no livro do Halliday, mas tem nesse livro aqui, é o curso de Física Básica, para quem tiver curiosidade, tá? Não estou dizendo para ninguém ir olhar que vai cair na prova, nada disso. Curso de Física Básica. Boa tarde, Gabriel. Então, como eu estava falando para vocês, a nossa prova ela vai ser amanhã, né? Vai ter 30 questões. Tô brincando, só para assustar o rapaz que chegou agora, coitado. Curso de Física Básica, volume 1. Eu sou engraçado, né? E o nome do autor é Moisés Nussensweig. Desculpa, galera. Foi mal. Moisés. Não vai caber o nome dele aqui. Moisés Nussensweig. Moisés Nussensweig. Curso de Física Básica, volume 1, tem demonstrado essa fórmula aqui e as outras. Eu só tava. Eu sou muito zoeiro. A minha luz está piscando, galera. Se sumir de repente, foi isso que aconteceu. Aí a gente vai ter que continuar outra hora, mas espero que não. Tá, eu tô brincando. Aliás, vou aproveitar essa brincadeira sem graça que para dizer que na verdade nós já marcamos a nossa avaliação. Eu atualizei lá o plano de curso para que vocês tenham uma referência lá de informações. Então, se vocês entrarem lá no site, no plano de curso, está explicando tudinho como vai ser. A gente vai ter mais uma avaliação que vai ser uma lista. Vou enviar para vocês, essa lista vai valer metade do conceito, tá? E ela vai ter que ser entregue até no máximo o dia 2 de fevereiro, 2 de 2 de 22, tá? Tem como esquecer.
Beleza? E essa vai ser a nossa prova. Vocês vão ter mais de uma semana para fazer. E vai ser só isso mesmo. E vai encerrar a disciplina. Eu não vou dar aula presencial nesse período. Eu ainda não sei se o meu contrato vai ser renovado, porque eu sou substituto, né? Se for renovado, então eu vou continuar em março. Pô, valeu, obrigado aí. Valeu pelo incentivo. Às vezes eu tenho dúvidas se eu tô fazendo direito, Não, a gente consegue mas entender valeu. sim, professor. Tá bom, Você explicar bem. tá Tomara que bom. seja renovado. Obrigado, valeu. Valeu mesmo também. Bom, então deixa eu continuar aqui, deixa eu enxugar minhas lágrimas. Fiquei emocionado. Deixa eu continuar aqui. O restante do conceito foi a primeira avaliação, né? Nós tivemos uma prova escrita e uma lista. E foi aquilo, né? A lista, se eu não me engano, valia 3 pontos e a prova 7, e aí fecha 10 pontos. A próxima lista vai valer mais 10. Então fica 10 mais 10. Depois a gente divide por 2. Ok. Cálculo, o que que vocês estão fazendo? Cálculo 1. Cálculo 1, professor. Eu tenho mais aulas aí de cálculo 1. Não ficou sensacional, porque tinha certas limitações tecnológicas aqui. Enfim, tava pegando a manha aqui da aula online, mas tem lá também. Eu discuto bastante coisa, dá pra tirar umas dúvidas lá. Seria legal, gostaria de continuar ensinando essa disciplina, mas eu acho difícil eu ser mandado para dar uma matéria de matemática para um outro curso. Talvez só na física mesmo, porque eu na verdade sou da física. Mas enfim, estou divagando aqui. Obrigado pelos incentivos e vamos lá, vamos continuar. Qualquer dúvida em relação ao assunto ou à prova, eu estou à disposição aqui. Ok. Então é essa fórmula. Vocês percebem então que a diferença. O que é essa situação? Aí a gente tem que imaginar que a gente tem N partículas agora. Então a gente não consegue desenhar N partículas, né? Então a gente desenha algumas, M1, M2, M3. A gente nem sabe quantas são. A gente bota uns pontinhos assim para dizer que tem um monte aí no meio. E a última vai ser a MN. Ok. Então o que acontece? O centro de massa ele vai ser algum ponto intermediário aqui entre as posições de todas essas partículas, talvez aqui pelo meio, tá? E para calcular ele, nós temos que calcular isso, a soma desses produtos. A massa da primeira vezes a posição da primeira, massa da segunda. Meu desenho está errado. Meu desenho está bem errado. Nós estamos discutindo o caso unidimensional, então tudo isso acontece sobre uma reta no eixo X. Tá? Então bem aqui vai ter uma massa M1, outro lugar vai ter uma massa M2 e assim por diante, até que lá no final tem uma massa M, a enésima, né? E o centro de massa vai ser algum ponto aqui pelo meio, né, cuja posição exata em relação à origem, ao zero aqui, vai ser dada por essa fórmula, onde a gente tem que calcular esse somatório dos produtos da massa de cada partícula vezes a sua posição e dividir tudo isso pela massa total do sistema, que é M1 mais M2. Então a gente vai somando até a última. Beleza? É isso. E isso é em uma dimensão. Aí para simplificar, a gente escreve essa soma lá em cima como sendo um somatório, tá? O somatório é da massa de cada partícula vezes a posição, mi vezes xi, onde a gente usa esses índices, tá? Não vou passar nenhum exercício para vocês usando o índice, porém fica aí a observação. Ok. Muito bem. Então se for em 3 dimensões, deixa eu apagar aqui que não ficou muito nítido, né? Ficou meio esquisito. Se for em 3 dimensões,
apertei o botão errado. Se for em 3 dimensões, vamos imaginar que tem 3 eixos aqui, né? X, Y e Z. Então cada partícula vai ter uma posição. A partícula M1 aqui, ela vai ter uma posição que vai ser um vetor R1. E esse vetor R1, ele tem coordenadas x1 e chapéu, y1 j chapéu, z1 k chapéu, tá? E o mesmo para cada partícula. Então a gente pode continuar para a partícula M2, que vai ter uma posição R2 vetor, que vai ser x2i mais x2j mais x2 não, y2 mais z2k. E assim por diante até chegar na última partícula, que vai estar em algum lugar aí do espaço, que vai ter uma massa mn, né? Então aqui vai ter n partículas, vai chegar na última que vai ter essa posição aqui, Rn. Vai ser xn chapéu mais yn. Todos esses x's e y's aí que eu estou escrevendo, e os z's também, são tudo números, tá? Então esses x1, x2, y2, yn, zn, xn, são tudo estão representando números que vão ser as posições das partículas. Eu fiz um desenho para ilustrar como seria isso. Então nesse caso a posição do centro de massa vai ser um vetor RCM, vetor, né? Que vai ser 1 sobre a massa, e a gente vai generalizar aquela fórmula anterior. Então vai ser a soma da primeira partícula até a última, ou seja, de n igual a i, de i igual a 1 até i igual a n, da massa de cada partícula mi, vezes a posição vetor de cada uma, ri. Então essa é a fórmula vetorial. O que acontece é que essa fórmula vetorial ela tem 3 componentes. Tem 3 componentes, né? Que vão ser justamente x, y e z. Então, na verdade, ó, a fórmula do x é a mesma fórmula que a gente viu para o caso do unidimensional aqui. A fórmula do y vai ser igual trocando x por y, e a do z também, trocando x por z. Então vejam que na verdade agora a gente tem 3 fórmulas, uma para cada coordenada. Tá? Não sei se está dando para entender o significado dessas fórmulas aí, se vocês estão conseguindo acompanhar. Alguma dúvida? Assim, o que eu tô entendendo aqui é o centro de massa, né? Esse é o vetor, é isso? Isso. Tá. É 1 sobre esse massa grande que o senhor fala. É tipo a massa 1 mais massa 2, massa 3, é isso? Exatamente, faltou escrever aqui. Tá. Aí ali o N é o número de massas, é isso? Uhum. De vários valores. Ah, perfeito. Tá, era isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida aí. Tá bom, obrigado. Faltou realmente eu escrever isso aqui. Mzão M maiúsculo é a massa total do sistema, que é a soma das massas de cada partícula. Tá? Essa fórmula vetorial ela está demonstrada aqui nesse livro. Quem tiver curiosidade, curso de Física Básica volume 1 do Moisés Nussenzweig. Tá? Mas esse livro não tem como a gente usar aqui na nossa disciplina, porque a matemática dele é bastante completa, digamos assim. Aí fica um pouquinho complicado. Então vamos ver um exemplo. Um exemplo em 2 dimensões. Então se é em 2 dimensões, então só vai ter x do centro de massa e y do centro de massa, né? E vão ser 3 partículas.
Então, se vão ser 3 partículas, então vai ser M1x1 mais M2x2 mais M3x3 dividido pela massa total. E o Y do centro de massa vai ser M1Y1 mais M2Y2 mais M3Y3 também dividido pela massa total do sistema. Ok? E aí, a questão é saber as posições vetoriais de cada partícula, né? Bom, então para a partícula 1, ela está na origem. Na origem é o vetor 0. Tá? Então não tem muito o que falar. Ela vai ser 0i chapéu mais 0j mais 0k. Essa é a partícula 1. O que significa? Que x1 é igual a 0, por quê? Porque x1 é esse valor que está no i chapéu aqui, que é 0. y1 vai ser 0. Eu não sei porque eu escrevi k, essa é 2 dimensões. Então é só isso aqui. Certo, pessoal? Deu para entender? Agora vamos ver a partícula 2. A partícula 2 também não está difícil de dizer. Que ela está bem aqui. E ela está na posição... Apesar de estar escrito 150 lá, mas na verdade o problema diz que ela está na posição 140. O que acontece é que esse gráfico está escalado de 50 e 50. Então o 150 na verdade está bem aqui do ladinho dela. Mas ela está na posição 140 no X. Tá? Então na verdade o X2, que é a posição X da partícula 2, é 140. Tá tudo em centímetros aí. Então na verdade é 1,4 metros. Tá? A posição Y da partícula 2, o Y2, vai ser 0, né? Porque essa partícula está no eixo X, então a projeção dela aqui no eixo Y vai bater aqui no 0. Então a posição Y2 dela é 0. Essa é a partícula 2. E essa aqui é a partícula 1. A única que vai oferecer alguma dificuldade é a partícula 3. Professor, Oi? eu entendi o X2, mas eu não entendi o Y2. Como que eu encontro? Tá, é que eu acho que o desenho está um pouquinho poluído, deixa eu te mostrar aqui. É que é assim, ó. Isso é uma questão do plano cartesiano mesmo, né? Então vou imaginar o plano cartesiano aqui, X. Não vou conseguir desenhar muito bem, mas dá para ter uma ideia. E Y. Então como é que a gente marca um ponto aqui? A gente projeta o Y ali e o X aqui de modo a ficar perpendicular, né? Então vamos dizer que aqui fosse 1, 2, 3. Aqui 1, 2, 3 e 4. Então esse ponto P aqui ele seria x igual a 2, y igual a 4, né? Agora se eu pegasse esse ponto bem aqui, ó. Bem aqui. Agora para esse ponto vamos chamar de Q, né? O x dele é 3 aqui. E o y vai ser 1, né? Agora, se o ponto ele tivesse exatamente em cima do eixo X, como... Deixa eu só alongar aqui essa figura. Se tivesse, por exemplo, aqui no 5, que é a situação lá, ó. A massa M2 ela tá em cima do eixo X, tá? Olha lá embaixo, ó. Bem aqui. Ela tá em cima do eixo X, né? Então é essa situação aqui. Então nessa situação, vamos chamar esse ponto de, sei lá, R. O X dela vai ser 5, mas o Y vai ser 0.
Porque se eu tentar fazer esse tracejado aqui para chegar lá no eixo Y, eu vou acabar chegando aqui no zero, ó, que eu vou fazer por cima do eixo X. E vai chegar aqui no zero. Então o Y dela vai ser zero. E aí se eu atravessar, eu vou bater aqui no -1 de novo. Chegar aqui no ponto S, ele teria x igual a 1, y igual a -1. Então na transição disso, o y é zero. Não sei se deu para entender. Sim, sim, professor, dá para entender. Ah, tá bom. Beleza. Então, a posição x da partícula 2 é 1,4 metros. E da posição y da partícula 2 vai ser 0 metros, no caso, né? Aí resta a partícula 3 agora. Espera aí. Deixa eu só ajeitar uma coisa aqui. Deixar isso antes do exercício. E aqui eu vou duplicar. Vamos ver agora a posição da partícula 3. A posição da partícula 3, isso é um triângulo equilátero. Não sei se vocês perceberam, mas ó. Desculpa aí, eu não vi que estava escrito. De fato, é um triângulo equilátero de lado A igual a 140. Então isso aí é, na verdade, só para nos ajudar a lembrar de umas coisinhas lá da geometria plana do ensino médio. Então se aqui é um lado mede A, os três medem A, né? Essa altura, ela vai medir, aqui vai ser 60 graus, né? E essa altura H, que vai ser a nossa posição, no caso Y3, né? É que vai ser o problema, porque a posição aqui no eixo X, deixa eu só melhorar esse desenho. Tá, então tem esse triângulo aqui, que está formando a posição da partícula 3, né? E ela está bem aqui. Muito bem, então o que acontece, ó? A posição dela vai ser, vou marcar aqui de amarelo, tá? Vai ser essa. Esse aqui vai ser o Y3 e aqui vai ser o X3. Então, se esse tamanho todo do lado mede A, eu já sei que o X3 vai ser metade disso, então é A sobre 2. Resta saber agora quem é o Y3. Mas a gente pode descobrir quem é o Y3, que é esse tamanho aqui. Esse tamanho é o Y3, por quê? Porque bem aqui é 60 graus. E eu sei que aqui mede A e aqui mede A sobre 2. Então a gente usa um triângulo aí e a gente descobre, né, que o seno desse ângulo 60 graus vai ser Y3, que é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa, que é A. Então, na verdade, o Y3 vai ser A vezes o seno de 60 graus. E o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, o Y3 vai ser A vezes raiz de 3 sobre 2, certo? Então, resumindo, a gente vai chegar à conclusão de que o X3 é A sobre 2, que é 140 centímetros, enquanto que o Y3 é A raiz de 3 sobre 2, tá? Então vamos, de fato, resolver o problema. Então a gente tem o seguinte, para a partícula 1, a posição vai ser 0 e 0, então x1 igual a 0,
y igual a 0, né? Depois, para a partícula 2, nós vimos que, se eu não me engano, a posição x2 é A, que é 1,4 metros, enquanto que a posição y2 é 0. E vimos agora para a partícula 3, né, que o x3 é A sobre 2. Então vai ser 1,4 metros sobre 2 vai dar 0,7 metros. Isso vai ser o x3. E o y3 vai ser A raiz de 3 sobre 2. Então vai ser 1,4 metros, raiz de 3 sobre 2. A gente recorre à calculadora. Ou então desiste, né? Não tem motivo para desistir. 1,4 vezes raiz de 3 dividido por 2. Aproximadamente 1,21, tá? Então, aproximadamente 1,21 metros. Certo? E então agora a gente tem tudo para calcular o problema. Aqui, na verdade, já estavam essas respostas todas que eu botei aí em cima, só que está em centímetros, tá? Se vocês repararem. Mas eu quero dar a resposta em metros. Então vamos lá. Depois a gente pode até converter para centímetro no final, que eu não me atentei que dava para fazer direto usando só centímetros, mas tudo bem. Então a posição do centro de massa, pela fórmula, ela vai ser a coordenada x, né? Vai ser m1x1 mais m2x2 mais m3x3 dividido por m1 mais m2 mais m3. E a gente tem todos esses dados, então vai ficar a massa da partícula 1, que é 1,2, vezes x1, que é 0, massa da partícula 2, 2,5 kg, vezes a posição da partícula 2, 1,4 metros, mais a massa da partícula 3, 3,4, mais a posição da partícula 3, x, que é 0,7. Tudo isso dividido pela soma das massas, que é 1,2 mais 2,5 mais 3,4. E aí a gente usa a calculadora de novo, tá? Um 1,2 vezes 0 não conta nada, né? Então é 2,5 vezes 1,4 mais 3,4 vezes 0,7. Então em cima dá 5,88. E embaixo 1,2 mais 2,5 mais 3,4. 7,1. E isso em metros, né? Então agora a gente divide os dois. E dá 0,83 aproximadamente. Não, vamos botar assim, 0,82
8 metros. Só que em centímetros, isso é 82,8 centímetros, tá? E aí o y do centro de massa eu deixo como exercício para vocês, porque a fórmula é muito semelhante, né? A fórmula tá bem aqui, ó. Essa daqui é a fórmula, tá? Então vou deixar como exercício para vocês. Agora vocês só vão ter que pegar as massas e esses três valores aqui, y1, y2 e y3, tá? Então o y do centro de massa eu vou deixar como exercício. Tá bom? Beleza, pessoal? Alguma dúvida em relação a esse exercício aí ou a gente pode prosseguir? Ok. Ok, então vamos lá. Bom, segunda parte da nossa aula agora nós vamos falar sobre o conceito de momento linear. O conceito de momento linear é um dos conceitos mais importantes que tem na mecânica e ele foi definido do jeito como a gente entende hoje pelo Isaac Newton, né? Na verdade, existia um debate e ele resolveu esse debate mostrando que esse conceito era o melhor. Ok, então o momento linear ele é basicamente um vetor que é igual a massa vezes velocidade, tá? Esse é o momento linear, é um vetor que a gente chama de P e ele é igual a massa vezes velocidade. Massa é escalar, velocidade é vetor, então o produto dá um vetor, tá? Então o módulo dele é massa vezes o módulo da velocidade, que os livros americanos chamam de speed, e a gente traduz como rapidez. Então, se vocês pegarem um livro traduzido do americano, o módulo da velocidade eles chamam de rapidez. Então, o módulo do momento seria a massa vezes a rapidez aqui. A direção e o sentido são o mesmo de ver, certo? Então, a direção e o sentido são os mesmos de ver. Aí o que acontece, pessoal? Esse nome, o momento, ele vem de uma palavra em latim que se escreve momentum, tá? Por quê? Porque lá nos livros antigos, inclusive no livro do Isaac Newton, onde ele definiu isso, que foi escrito em latim, né? Eles chamavam isso de quantitas momentum, certo? Ou seja, quantidade de movimento. Então, o nome em latim acabou pegando e mudando e virou momento, mas significa movimento, na verdade, tá? Então, na verdade, a gente também poderia chamar isso de quantidade de movimento, é a mesma coisa. Por algum motivo, os livros de ensino médio só chamam de quantidade de movimento e os livros de ensino superior geralmente chamam de momento apenas. Mas são sinônimos, então a gente também pode chamar de quantidade de movimento. E essa tradução literal, quantidade de movimento, na verdade ela traz muito do significado do próprio conceito. Talvez traga até mais do que esse nome latinizado, que é o momento, né? Latinizado não, isso aqui é tudo latim, né? Lógico, tudo veio do latim praticamente, mas quer dizer, essa palavra momento não explica muito bem o que ele é, mas quantidade de movimento explica melhor, né? Por quê? Porque se a gente pegar o livro do Isaac Newton, deixa eu ver se eu encontro aqui a passagem onde está definido isso. É logo no início, né? O livro onde ele fala da mecânica. Página 2 do livro, né?
definição número 2. Ele fala assim, né? O Isaac Newton lá. A quantidade de movimento é a medida do mesmo. Então a quantidade de movimento é a medida do movimento na cabeça dele, né? Obtida conjuntamente a partir da velocidade e da quantidade de matéria. O que a gente chama de massa, ele chamava de quantidade de matéria. Hoje em dia, a gente não chama mais quantidade de matéria para massa, porque isso virou uma grandeza lá da química, né? Que é o número de mols do sistema. Então é interessante, quer dizer, esse conceito ele significa uma medida do movimento. Isso está escrito explicitamente quando ele foi definido lá pelo Isaac Newton. Quer dizer, a quantidade de movimento é a medida do mesmo. Quem é o mesmo? É o movimento. E por que que essa grandeza é a medida do movimento na cabeça dele? Né? Por quê? Porque se a gente imaginar uma colisão, por exemplo, é essa grandeza aqui que vai entrar na conta. É a massa vezes velocidade. Por quê? Porque imaginem uma massa grande, vamos supor que essa massa aqui ela tem, vamos supor que ela tenha 2 kg. E vamos supor que ela tenha uma velocidade, vamos ignorar o módulo por enquanto, de 8 metros por segundo. Agora imagina que você está recebendo essa bola a 8 metros por segundo e ela pesa 2 kg. E você vai receber uma mesma bola, só que agora de 1 kg a essa mesma velocidade. Qual vai ser mais difícil de segurar? As duas estão à mesma velocidade, mas a de cima é mais pesada. E eu represento isso graficamente, né, dizendo que o vetor velocidade das duas é do mesmo tamanho. Mas a massa de cima é maior porque tem uma bola maior. Qual vai ser mais difícil de segurar? Vai ser a de cima porque ela é mais pesada. Mas por que isso acontece? Porque o momento linear dessa bola, P, dessa bola grandona, vai ser a massa grande dela vezes a velocidade. Que vai sair 2 vezes 8 vai dar 16. No caso, quilograma vezes metro por segundo, né? Enquanto que para essa outra, o momento linear dela vai ser a massa que é menor vezes a velocidade. Então vai ser 8 vezes 1, que é 8 kg vezes metro por segundo, tá? Então, na verdade, o momento linear dessa massa de cima, dessa grandona, é 2 vezes o momento linear dessa pequena. Então é muito boa essa definição, porque se a gente estivesse tentando aparar as duas bolas, ia ser uma de cada vez, né? Para não ficar esquisito, a gente teria 2 vezes mais dificuldade de aparar essa bola mais pesada do que essa mais leve. Por quê? Porque o momento linear da mais pesada é o dobro da mais leve. Não sei se está dando para entender. Ficou alguma dúvida aí? Estou tentando explicar para vocês por que esse conceito de momento linear é massa vezes velocidade, né? Estou usando como exemplo a ideia de tentar parar o movimento aqui de duas bolas, né? Uma mais pesada e uma mais leve, ambas a mesma velocidade. Vai ser mais difícil segurar a mais pesada. Agora vamos imaginar uma outra situação. As duas são pesadas, têm a mesma massa. Então as duas vão ter a mesma massa. Vamos dizer que essa massa seja continue sendo 2 kg. Mas agora as velocidades vão ser diferentes. A bola de cima vai ter uma velocidade de 8 metros por segundo. E a de baixo vai ter uma velocidade de 4 metros por segundo. Bom, então o momento linear das duas vai ser diferente, esse é o ponto. Porque apesar das duas serem igualmente pesadas, a de cima está mais rápida, então é muito mais difícil frear
essa de cima aqui, porque ela tem mais momento linear. Então o momento linear dessa de cima vai ser a massa dela vezes a velocidade. Então vai ser 2 vezes 8 quilogramas vezes metro por segundo. Então esse momento vai ser 16 kg vezes metro por segundo. Enquanto que para essa de baixo aqui, o momento vai ser massa dela vezes velocidade. Então vai ser 2 vezes 4. 2 kg vezes 4 metros por segundo. O momento vai ser de 8 kg vezes metro por segundo. Então a gente percebe que de fato a bola de cima ela tem mais momento, apesar das duas terem a mesma massa. Então isso é para mostrar para vocês que o momento ele leva em consideração as duas coisas, e a gente, apesar de matematicamente parecer talvez muito fácil, né? Talvez você esteja até se perguntando, mas por que ele está falando tanto se é só multiplicar os dois negócios? É porque eu queria que vocês pensassem numa situação concreta, por exemplo. Vamos pensar numa situação drástica. O que é mais difícil de frear, né? Um Fiat Uno ou um caminhão carregado de madeira, né? Os dois a 60 km por hora, a mesma velocidade, né? Vai ser mais difícil frear um caminhão grandão. Por outro lado, é mais fácil frear um caminhão que está andando a 2 centímetros por segundo do que um Fiat Uno supersônico, né? A 300 km por hora com um turbo atrás, né? Um nitro, um motor de foguete nele, entendeu? Que é justamente o que eu estou discutindo aqui, a dependência da velocidade. Muito bem. E vamos imaginar essa situação aqui, para a gente ver que partículas diferentes com velocidade diferente podem ter o mesmo momento. Então, por exemplo, se essa partículazinha aqui tiver uma massa de 1 kg e essa grandona de 2 kg, só que essa massa pequena ela tem uma velocidade grande de 8 metros por segundo, enquanto que a bola grande tem uma velocidade pequena de 4 metros por segundo, as duas vão ter o mesmo momento linear, certo? Porque a massa de uma compensa a velocidade. A massa e a velocidade se compensam. Então, o momento da massa pequena vai ser igual ao da grande. Por quê? Porque o da pequena vai ser uma massa pequena vezes uma velocidade grande, e o da outra vai ser uma massa grande vezes uma velocidade pequena. Então, no fim das contas, fica 1 vezes 8 kg vezes metro por segundo, e na outra vai ser 2 vezes 4 kg vezes metro por segundo. Então vai dar no mesmo. As duas vão ser 8. Então as duas vão ter o mesmo momento linear. Certo? Então é por isso que uma bala de arma de fogo ela é tão perigosa. Porque a bala, apesar dela ter uma massa muito pequena, né? Um projétil aqui de arma de fogo, apesar dele ter uma massa muito pequena, uma massa bem pequenininha, alguns gramas só, uma massa medida em gramas, né? Não sei quantas gramas tem, que eu nunca trabalhei pesando projétil de bala, mas vamos supor que seja, sei lá, 5 gramas, por aí, 10 gramas. Só que ela tem uma velocidade de 600 km por hora. Então 5 gramas a 600 km por hora, quando eu multiplico isso dá um momento muito grande, porque a velocidade é muito grande. Então vai dar um momento muito grande também. Por isso que as armas de fogo são tão perigosas, né? Beleza, pessoal? Deu para entender? Esse é o conceito de momento linear. Bom,
Alguma dúvida, pessoal, em relação a isso? Ou posso prosseguir aqui? Alguma questão que vocês queiram falar? Não? Então, se houver, é só falar. A segunda lei de Newton, na verdade, ela foi formulada lá pelo Isaac Newton como sendo essa fórmula aqui. Tá? Força é a derivada do momento linear em relação ao tempo. Então, essa daqui, na verdade, é a forma original da segunda lei de Newton. Se a gente quiser estudar, por exemplo, como um foguete é lançado, a gente precisa usar essa forma da segunda lei de Newton. Por quê? Porque o momento ele é igual a massa vezes velocidade. Vocês já estudaram derivada na disciplina de cálculo de vocês? A nossa turma ainda não teve cálculo, professor. De 2020 ainda não teve. Ah, tá. Então tá bom. De 2022, de 2021 já teve cálculo. Então uma parte teve e outra não. Tá bom, então eu vou falar só como uma coisa secundária que na verdade era para ser importantíssima, mas tudo bem. Derivada significa taxa de variação. Então, se vocês não quiserem pensar na derivada, pense que a força ela diz como varia o momento. Então, o que Newton descobriu foi, ou o que ele definiu, construiu, foi o seguinte: já que o momento ele é a medida do movimento, se eu estudar como ele varia, então eu vou estar estudando a causa do movimento, porque eu vou estar medindo aquilo que muda o tanto que o movimento é. Eu vou tentar refrasear o que eu falei. Se P mede o movimento, quando eu estudo o jeito como ele muda, ou seja, a variação dele em relação ao tempo, né? Eu vou estar estudando aquilo que causou o movimento. Então ele chegou e disse: isso é a força. A força é a causa do movimento, porque é aquilo que faz a medida do movimento, que é o momento linear, mudar, né? Muito interessante. Isso também está lá no livro, que eu estou falando lá no livro, mas eu estou com ele aqui. É por isso que eu estava lendo ainda agora. Muito bom isso daí. Muito interessante. E na verdade isso está no capítulo do axiomas ou leis do movimento, né? Onde ele formula as 3 leis de Newton que a gente já estudou. Aí a segunda lei, na verdade, ele não escreveu daquele jeito que a gente botou lá, força igual a massa vezes aceleração. Ele escreveu desse jeito aí, só que em palavras. E as palavras eram assim, ó. A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção da linha reta na qual aquela força é imprimida. Então, a mudança de movimento, o que é a mudança de movimento? Se P é o movimento, então ΔP é a mudança no movimento. Certo? Então o que ele está dizendo? A mudança de movimento é proporcional à força motora. Ou seja, a força é proporcional à mudança de movimento. No caso aí, para ficar completo, faltava faltando um ΔT e um limite, mas não existia cálculo, né? Porque ele e outras pessoas criaram o cálculo, então a gente pode dar esse desconto para ele. E é produzida na direção da linha reta na qual aquela força é imprimida, ou seja, na nossa linguagem de hoje, a gente poderia dizer, além disso, a força e o momento são vetores e eles estão na mesma direção. Então, resumindo, uma coisa é igual a outra, certo? Aí o que acontece? Como é que a gente sai daqui e chega no F igual a MA? Aí a gente tem que usar um pouquinho de cálculo
mas nada demais. A gente pode até... Eu vou só colocar média aqui, porque se passar alguém muito chato, depois vai dizer que eu estou ensinando errado. O que acontece? Como o momento é massa vezes velocidade, se a massa não mudar durante o movimento, ela pode sair. Então fica massa vezes a variação de velocidade em relação ao tempo. Só que a variação da velocidade em relação ao tempo é a aceleração. Então fica massa vezes aceleração. Tá? Só que essa passagem bem aqui, ó, ela supõe que a massa não muda durante o movimento. Então por esse motivo, ela não vale, por exemplo, para o lançamento de um foguete. Por quê? Porque quando um foguete é lançado, ele joga uma quantidade muito grande de combustível queimado fora. Então isso é uma massa que está sendo perdida pelo foguete. Logo a massa dele está variando. Então essa forma da segunda lei de Newton que a gente já tinha estudado aqui, ela não vale para o lançamento de um foguete. Mas essa daqui, a mais geral que a gente está discutindo agora, a derivada do momento em relação ao tempo, ela vale inclusive para o lançamento de um foguete e outras situações em que existe perda de massa ou ganho de massa, certo? É isso. Bom, e aí um princípio importantíssimo da física é aquele que diz que numa colisão, por exemplo, o momento linear é conservado. Então, se um sistema de partículas não está submetido a forças externas, o momento linear total do sistema não pode variar. Então, o que é o momento de um sistema? O momento do sistema é a soma dos momentos de cada partícula. Então, se tiver n partículas, vai ser P1 mais Pzinho2 até a última partícula. Tá? Então, vai ser a massa de uma partícula vezes a sua velocidade, mais a massa da outra vezes a velocidade da outra. Isso é o momento de um sistema. Massa da enésima vezes a velocidade da enésima. E o que a conservação do momento diz é que essa quantidade ela não muda a menos que atuem forças externas, né? Que é uma consequência, na verdade, dessa segunda lei de Newton que a gente acabou de escrever. E isso é um princípio muito importante da física chamado princípio da conservação do momento linear, tá? Então isso vale, por exemplo, numa colisão. Numa colisão, a quantidade de movimento é conservada. Então, se duas partículas se batem, o momento linear das duas juntas vai ser o mesmo antes e depois. E isso permite calcular, por exemplo, para onde uma partícula vai se a gente só sabe para onde uma delas foi, tá? Então, por exemplo, aqui, um artefato inicialmente em repouso em um piso sem atrito. Então vamos imaginar a situação: piso sem atrito, está aqui o artefato, está em repouso, ele tem uma velocidade inicial igual a zero. Ele explode em dois pedaços, tá? Então isso aqui é no tempo inicial. Depois, no tempo, sei lá, 2 segundos, ele vai ter se separado. E o problema só diz o seguinte: um dos pedaços desliza no sentido positivo de x. Então ele está indo para cá com uma certa velocidade, que é diferente de zero. Isso aqui é metade do objeto. Ops. Para dizer que é a metade, vamos dizer que eles estavam aqui, ó. Esse aqui era o objeto completo. Aí para onde foi a outra metade? Essa é a pergunta. Se o objeto explodiu e o lado amarelo foi para cá para a direita, para onde foi o lado azul? Aí a questão é conservação do momento. Antes o momento era zero, certo? Então, qual é a soma dos momentos dos dois pedaços após a explosão? Após a explosão, como existe conservação do momento, esse momento final tem que ser zero também. Só que esse momento ele é igual ao momento do pedaço que foi para a direita, mais o momento do outro pedaço que com certeza foi para a esquerda. Certo?
Por quê? Porque essa é a única maneira de conservar o momento, é que esse outro pedaço ele tenha uma velocidade para cá. Vamos chamar esse daqui de 1 e esse aqui de 2. Então esse aqui vai ter um M1 e um M2. Então a única maneira de continuar conservando o momento é que o momento inicial, que era 0, continue sendo 0. Só que agora ele vai ser a massa do primeiro vezes a velocidade do primeiro, mais a massa do segundo vezes a velocidade do segundo. Então, isolando essa velocidade do segundo, ela vai ser m2v2 igual a menos m1v1. Então, o v2 ele vai ser menos m1 sobre m2 v1. Ou seja, vai aparecer um sinal de menos, que me diz que esse segundo pedaço vai ter uma velocidade oposta ao primeiro. Então, isso responde à letra B. A velocidade do segundo ele vai ter que estar no eixo X. Não pode estar numa direção diferente do eixo X. E responde também a letra C. Ele vai ter que estar orientado para a esquerda, no sentido oposto do primeiro pedaço. Então é por isso que quando ocorre uma explosão, as partículas se espalham em todas as direções. Porque se estava tudo parado antes, tem que continuar parado depois. Quando a gente soma todos os vetores dos momentos de todas as partículas, vai dar zero. Porque a gente vai somar em todas as direções, elas vão se cancelar.